Bom, então vamos começar a fazer a correção dessas atividades. Página 390, exercício 3. Fala assim, ó. Leia o texto. Segundo o relatório global sobre as crises alimentares, publicado em março de 2018 e apoiado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, há uma crise de fome severa em 51 países do mundo. A maioria desses países fica na África e no Oriente Médio. Apesar de as crianças subnutridas serem as mais prejudicadas, pois apresentam problemas graves no desenvolvimento, todas as pessoas de diferentes idades podem sofrer com a redução da capacidade de aprendizado e têm maior risco de morte por infecções. As principais causas da subnutrição apresentadas pelo relatório da ONU são guerras, crises climáticas, secas e grandes tempestades causadas pelo efeito estufa e também a desigualdade socioeconômica. Discuta o assunto com o professor e os colegas e responda. Apesar de afetar as pessoas de todas as faixas etárias, por que a subnutrição pode ser mais grave em crianças? Porque Peraí que tá batendo o sinal aqui da escola. Eu não ouço nenhum nem o outro. Vou fazer o seguinte, ó. A Fernanda tá aqui e ela vai responder primeiro. E aí depois eu vou ouvir as respostas de vocês, tá? Pode falar, Fernanda. Lê bem alto, tá? A Fernanda disse que é porque as crianças estão em fase de nutrientes e estão em fase de crescimento e precisa de nutrientes. Vocês acham que tá certo? Tá. Quem falou que queria ler? eu, Bárbara. eu. Tá, pode ler, Bárbara. Eu coloquei aqui porque a criança tem um corpo mais frágil e imunidade mais baixa e precisa de diversos nutrientes e elas estão em fase de crescimento. Isso, muito bem. Quem mais que quer ler? Eu. Peraí, deixa eu ver quem que falou eu. Quem falou eu? Ah, Elô. Pode ler, Elô. Porque elas têm que comer de tudo para crescer saudável. Sim. Só coloca aqui também porque elas estão em fase de crescimento, tá? O João vai falar pra gente, tá? Fala, João. Muito bem. O João disse que é porque pode interromper o crescimento da criança e desenvolver problemas secundários, como problemas cardíacos e infecções. Também está certo. Então, eu vou colocar aqui no quadro a minha resposta, tá? Aí vocês complementam se ficou diferente de vocês. Ah, Maria quer ler? Pode ler, Maria. Pois as crianças são menores e também são mais frágeis, também estão em fase de crescimento. Muito bem, certinho. Agora eu vou colocar a minha resposta aqui, tá? No quadro para vocês. Então, as crianças podem ser mais prejudicadas. Podem ser. O meu tá certo, então? Tá. Mais prejudicadas por estarem e ainda com o corpo em fase de desenvolvimento. Ok? Tá. Vamos corrigir o exercício 3, o exercício 4 agora. Eu vou ler a frase e vocês vão me dizer qual foi a palavra que vocês colocaram, ok? Então vamos lá. Agora vocês vão ter que ligar o microfone de vocês quando vocês forem falar, tá bom? 4. Complete as frases com as palavras do quadro: subnutrição, desnutrição, nutrientes, vegetariano, obesas e saudável. Letra A.
Uma pessoa desnutrida é aquela em que falta nutrientes no corpo. Muito bem. Então, 4, letra A. Nutrientes. Letra B. A. Desnutrição. E aí? A desnutrição. Então, a desnutrição pode ser causada pela subnutrição e também pela obesidade. Letra C. Comer muito menos do que necessita pode causar? Subnutrição. Letra D. Pessoas que comem muito mais do que necessitam, não praticam atividade física e preferem alimentos ultraprocessados e gordurosos podem se tornar Obesas. obesas. Letra E. Pessoas com hábitos alimentares Vegetariano. Vegetariano e vegano, assim como aquelas com dietas restritivas, devem complementar suas refeições para que não lhes faltem nutrientes essenciais ao corpo. Letra F. A alimentação saudável. Vou colocar aqui, ó, o F, tá? Saudável previne a desnutrição. Na 5 eu fiquei com dúvida, prof. Na 5 eu fiquei com dúvida, então vamos lá. Mas eu fiz. Assinale a alternativa que explica por que o índice de massa corporal, IMC, pode ser utilizado como indicador do nosso estado nutricional. O que vocês colocaram? Qual a alternativa? D. D de dado ou V de bola? D de dado. D de dado. Muito bem. É a letra D de dado mesmo. Por quê? Ó, prestem atenção por que é a letra D de dado. Me escutem. Porque o valor do índice de massa corporal, ele não é um indicador preciso, como eu disse para vocês. Mas, o que acontece? Ele fornece uma noção, né, da condição física de uma pessoa. Entendeu? É uma ideia isso. Não é exato, não é preciso. Tranquilo? Ótimo. Então agora, vamos fazer o seguinte, nós ainda temos um tempo dessa aula, então dá tempo da gente começar a próxima unidade, tá? Então vamos para a página 392 e vamos observar com a prof aí o que tem na página 392. Fala assim, ó. Observe a imagem e discuta com os colegas de onde vêm os alimentos. Nós já trabalhamos muito bem isso, né? Nós já trabalhamos de onde vêm todos os tipos de alimento. Os alimentos in natura, os alimentos processados, os alimentos ultraprocessados, de origem animal, de origem vegetal e de origem mineral. E aí, aqui embaixo fala assim, ó. Para saber de onde vêm os alimentos que consumimos, vamos estudar alguns conceitos importantes. Vamos lá. Na página 393, nós temos os conceitos que devem ser estudados, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou tirar um minutinho aqui o fone. Se eu tirar o fone não dá. Vocês vão ouvir, mas eles vão ficar com eco. Então vamos fazer, é que eu ia deixar para todo mundo ouvir, mas não tem como. Então vamos lá, vamos falar esses conceitos. O primeiro conceito que aparece aí é agricultura. Então, o que é a agricultura? A agricultura é a arte da gente cultivar. Cultivar o quê? Os nossos nutrientes. Então, envolve um conjunto assim, de técnicas desenvolvidas para cultivar a terra, para cultivar o solo, com o objetivo de obter os produtos, principalmente os alimentos, claro, né? Depois, a agronomia. Esse também é um conceito interessante, ó. A agronomia, então, é a ciência que pesquisa
as propriedades do solo e das plantas para o desenvolvimento de técnicas usadas na agricultura. Então, a agronomia é a ciência que ajuda a agricultura. Depois, pecuária. A pecuária, então, é uma palavra que vem de pecus, de origem latina, que significa cabeça de gado. Inicialmente, pecuária definia a criação de bois, cabritos, carneiros, cavalos, etc., que foram os primeiros animais domesticados pelo ser humano. Hoje em dia, o termo define todo tipo de técnica de criação em terra. A agropecuária é a atividade que reúne a agricultura e a pecuária. Então, a agropecuária reúne faz a junção de duas palavrinhas aí, que é a agricultura, que é o cultivo do solo, mais a pecuária, que é o cuidar dos animais. E o último aí, que é a aquicultura. A aquicultura é o conjunto de técnicas de cultivo de seres vivos que vivem na água, como o peixe, o camarão, as algas, as rãs, os jacarés, entre outros. Tranquilo? Tipo a apicultura, prof? Aquicultura? Não, É tipo a apicultura. Isso mesmo, é que a apicultura é só, a piscicultura é só para peixes. A aquicultura é para todos os animais aquáticos. Tá? Bom, o Brasil, ele está entre os 10 países de maior produção de alimentos. Inclusive, esse ano, ele bateu o recorde como o maior produtor de soja do mundo atualmente, tá? Então, essa agricultura, ela vai desde pequenos proprietários até os grandes proprietários de terra, tá? Só que a maior parte dos alimentos que chegam à nossa mesa, a maior parte dos alimentos que chegam ao nosso prato, aqui no Brasil vem do pequeno agricultor, tá? Então é aquele agricultor que planta, faz horta, é aquele agricultor que planta os legumes, é aquele agricultor que planta as frutas, tá? Porque normalmente o grande agricultor, ele planta um único tipo de cultura. Ou ele planta em toda a sua terra o soja, ou ele planta em toda a sua terra o milho, ou o trigo, ou o algodão, não é? E o pequeno agricultor não, ele planta o alface, ele planta a cenoura, ele planta a beterraba, e é isso que a gente consome mais no dia a dia, né? Uma importante coisa que vocês têm que saber, colocar na cabecinha de vocês, é que o grande agricultor, aquele que tem um latifúndio enorme de terra, uma grande quantidade de terra, normalmente ele executa o que ele chama de monocultura, ou seja, o cultivo de apenas um tipo de vegetal. Grandes plantações de soja, grandes plantações de milho, tá? Enquanto que o pequeno agricultor, aquele que vem da agricultura familiar, ele pratica o que a gente chama de policultura, que é o que eu acabei de falar. Planta um pouquinho de cada nutriente, de cada vegetal. Faz um pouquinho de horta, faz um pouquinho de pomar, faz um pouquinho de legumes, e aí ele que abastece todo esse mercado interno aqui para nossa alimentação. Tranquilo? Ótimo. E aí, traz aqui pra gente, na página 395, uma parte que fala assim, ó, ciência e tecnologia na produção de alimentos. Vocês acham que a ciência é importante para o desenvolvimento da agricultura, para o desenvolvimento da agropecuária? E aí, Sim. vocês de casa, vocês acham também que é importante? Sim. Sim, né? Por quê? Quanto mais se pesquisa, quanto mais ciência tem, quanto mais se estuda, maior é o progresso, tá? E o progresso vai possibilitar o crescimento da agricultura familiar, tá? E também, claro, não familiar, né? Quanto mais técnicas, melhor o cultivo de toda essa produção, tá? E todo esse processo é realizado de forma bastante rápida, tá? Que aumenta muito a produção, só que gera um problema, tá? Quanto mais ciência, quanto mais tecnologia, menos pessoas precisam para trabalhar.
Então, gera um problema de desemprego no campo, tá? Então, a gente tem dois lados. O lado da evolução, do progresso, da grande produção, da melhoria dos alimentos, enfim. Só que temos o outro lado, que quanto mais progresso, menos gente são necessárias, menos pessoas são necessárias. Se menos pessoas são necessárias, gera o probleminha do desemprego, tá? Tranquilo aí, meninas e menino, Micael? Micael, seu áudio está conectando toda hora. Não sei se você está me ouvindo, Micael. Você está me ouvindo? Não sei se o Micael está me ouvindo. Bom, mas de qualquer maneira, essa aula vai estar no YouTube, na plataforma depois. Pessoal, um problema que nós temos hoje em dia é o uso do agrotóxico. Por que vocês acham que é problema o agrotóxico? Porque, professora, se a gente é perigoso a gente comer comida com muito agrotóxico e fazer mal para o nosso organismo. Muito bem, porque os agrotóxicos, eles realmente fazem mal para o nosso organismo. Ele é um agente realmente tóxico, né? Que provoca danos à nossa saúde. E esses agrotóxicos, eles vêm para matar as pragas, mas acaba incorporando no solo, incorporando na água, no próprio vegetal, e a gente acaba consumindo quantidades de agrotóxico, né? O Brasil é um dos grandes exportadores de alimento, tá? E é bastante... E a gente sabe que aqui no Brasil a gente pode usar bastante agrotóxico. Nós que vivemos numa área agrícola, a gente, toda vez que passa ali pelas grandes plantações, a gente vê aqueles tratores enormes passando veneno, ou mesmo avião, né? E muitos desses agrotóxicos que é utilizado aqui no Brasil são proibidos na União Europeia e também nos Estados Unidos, sabia? Sim. Então, assim, a gente tem que pensar que quanto menos agrotóxico, melhor para a nossa saúde. Então, se a gente tiver outras alternativas, ao invés de utilizar o agrotóxico, melhor. Você ia falar isso? Tá. Agora... Tem uma coisa de ruim, né, de não usar agrotóxico. Uhum. Porque senão, às vezes, a gente vai ficar com falta de algumas verduras, frutas e legumes, porque elas vão ser... comidas pelas pragas? Isso, pelas pragas. Isso. Aí a gente tem uma alternativa, que são os alimentos orgânicos, tá? Oi. Então é por isso que tem que lavar quando a gente compra. Também. Mas os agrotóxicos, normalmente, ele incorpora nas células do alimento. Então, a gente não tem como muito fugir dele, não. A gente sempre acaba ingerindo resíduos desses agrotóxicos. Não tem como fugir dessa exposição, tá? Uma alternativa seria a agricultura orgânica, tá? O que é a produção de alimentos orgânicos? Respeita a natureza, tá? Então, não produz de forma sustentável, sem agredir o meio ambiente. Faz uma diversificação bem grande de culturas. Então, não fica plantando só um tipo de cultura. Faz uma rotação de cultura. Planta alface, planta couve, planta feijão, planta milho. Então, faz uma rotação de cultura e substitui os agrotóxicos por inimigos naturais, tipo um inseto que combate outro inseto e não vai provocar dano, ou coloca substâncias naturais que também combatem as pragas, sem utilizar agrotóxicos. Pergunta de novo. Oi? Normalmente coloca um inseto que se alimenta daquele inseto, justamente por quê? Porque ele vai comer a praga, né? Vai acabar com o problema da praga, e aí quando acabou a praga, ele também vai morrer porque ele não vai ter nutriente. Entendeu? Então isso a gente chama de controle biológico. Certo, pessoal? Dúvidas, perguntas?
Mas que dó, né, prof? Os animais vão ajudar a gente matando as pragas e aí eles vão morrer depois. São consequências da natureza, né? No Brasil, a produção e a exportação de alimentos orgânicos vem aumentando bastante, tá? Então, ela vem crescendo, essa exportação de alimentos orgânicos. E a maior parte da agropecuária familiar do país também já adota esse tipo de alimento orgânico. A prof mesmo, meu pai tem uma fazenda aqui perto do Paraíso, na verdade. E nos finais de semana eu sempre vou lá. E aí a gente tem uma horta lá. E aí também não colocamos veneno, não passamos agrotóxicos. A gente utiliza outros recursos para tentar manter as verduras saudáveis, tá? Gente, o que eu quero que vocês façam agora, tá? Vocês vão fazer para mim, de tarefa, o exercício 1 da página 397. Então, vocês têm duas imagens aí, e aí tem a alternativa A, B, C e D. O primeiro pede para vocês dizerem quais são os dois tipos que nós temos aqui. Então, na letra A, vocês observem que tem uma grande propriedade, né? E o segundo, vocês veem que tem uma pequena propriedade. Então, aquela propriedade de agricultura não... o primeiro é uma agricultura não familiar e o segundo é uma agricultura familiar, tá? Depois, letra B. É para você explicar cada uma dessas propriedades aí, da familiar e não familiar. O que vocês estão vendo nessa imagem, tá? Agora, letra C. E aí na letra C pergunta, da onde que vem os alimentos que nós consumimos? Lembra que eu falei para vocês? Nós consumimos os alimentos que vêm da grande propriedade ou da pequena propriedade? Quem sabe me responder aqui agora? Da pequena? Da pequena. Muito bem. Então, vem daquela agricultura familiar, né? E o último, que é para vocês colocarem aí as vantagens dessas agriculturas e as desvantagens. Combinado? Então, ó, para a aula de hoje é isso. Eu vou postar essa aula também lá na plataforma. Já vou estar colocando o espaço para vocês anexarem a página 397 e 398. Na nossa próxima aula de Ciência da Natureza, na quinta-feira que vem, eu faço a correção dessas atividades e a gente continua a apostila. Combinado? Terminando, vocês podem postar lá, aí vocês estão dispensados. Ok? Micael, você ficou um tempo conectando, eu não estava te vendo nem te ouvindo. Você perdeu uma parte, né? Aí, a prof gravou essa aula, eu já vou colocar essa aula na plataforma e você pode estar assistindo. Mas qualquer dificuldade que você encontrar, você pode estar me chamando no WhatsApp. Combinado? Tá bom? Qualquer dificuldade você pode me chamar, porque eu vi que você estava com problema de conectar o áudio. Enfim, não me ouviu direito, né? Tá bom? Sim. Aí faz a tarefa agora, que é a página 397 e 398, tá? Beijo, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau.